E agora é hora de conversar com quem sabe das coisas. A em Teresina, um cidadão que vem fazendo há muito, muito tempo um trabalho não só como fotógrafo, bom, excelente fotógrafo, mas um trabalho de pesquisa. Numa cidade que tem tantas carências de memória, é bom conversar com o Paulo Gutenberg. É o que vamos fazer agora. Meu irmão querido, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Sinéas. Mas para começo de conversa, dá uma espiadinha nesse trabalho aqui, só na capa. Vamos lá. Paulo, como é que nasceu a ideia desse livro? O livro se chama Guilherme Miller, a invenção visual de Teresina. Isso é um trabalho universitário? Era uma tese? Não, o que era? Não. Como é que foi? É o seguinte, em 86 eu era aluno de História e estagiava na Fundação CEPRO, no núcleo de História Oral. E naquela época eu já mexi com fotografia e sempre ia ao estúdio do Miller conversar com o Aureliano. O Aureliano nessa época já era meu amigo. E eu tive a ideia de fazer uma entrevista com o velho Miller, em 86. Nós gravamos, eu e o Geraldo Borges, na casa dele, onde ele morava lá na zona leste ali da cidade. E essa entrevista ficou parada aí há algum tempo e eu resolvi depois retomar uma pesquisa mais séria sobre o Miller, porque a obra do Miller é assim, invisível. Eu acho que a cidade a gente tinha uma grande dívida com o seu Miller. Concordo com você. Ele trabalhou mais de 40 anos em Teresina e no Piauí. E ele veio para cá em 39. Ele é de Belém, foi contratado pelo Estado Novo para montar uma oficina de clichêria e um laboratório fotográfico. Bom, vamos explicar esse negócio aqui, que o pessoal de casa não sabe o que é isso. O clichê era uma peça que se fazia de metal para imprimir as fotografias, as imagens no papel, na época das tipografias, na época do linotipo, não é isso, Paulo? E também nas rotativas se usava o clichê de zinco, né? Aqui em Teresina não tinha uma clichêria. Então ele veio de Belém do Pará para cá, bastante jovem, não é? Em 39 ele tinha 25 anos, mais ou menos. E aí em Teresina, os jornais de Teresina não tinham a clichêria. Isso era feito no Ceará, não era, Paulo? Mandavam fazer no Ceará? Mandava mais em São Luís, porque depois de 1921 foi inaugurada a ferrovia ligando Teresina. Sim, ficava mais fácil, não é? Ficava mais fácil. Então, quando a gente vê algumas impressões da época, da década de 20, principalmente, sempre tem o crédito de uma grande clichêria que tinha em São Luís, chamada Tipografia Teixeira. O certo é que o Paulo mergulhou nesse universo do Miller, mas ele não se limita a colocar aqui no livro as belas fotos que o Miller produziu, e era um bom fotógrafo mesmo, para as condições em que ele trabalhava, ele era muito bom, não era, Paulo? Sim, o Miller era um fotógrafo, ele só sabia fazer fotografia tipo Aureliano, né? Olha, não dá para a gente descrever a beleza das fotografias. O Paulo é um fotógrafo muito competente e o Paulo deu um tratamento, as fotos são de arrepiar. Você tem um retrato, isso aqui traduz muito bem o livro. Você tem como o Paulo bem diz, a invenção visual, porque na época do Estado Novo era preciso uma propaganda muito forte, não era, seu Paulo, para plasmar a imagem da cidade? Na realidade, a propaganda governamental, assim, sistemática, assim, e conceitual e tudo mais, começou com o Estado Novo no Brasil. Inclusive copiando os modelos fascistas da Alemanha e da Itália. Da Itália. Exato. É verdade. Então o Miller, como ele morou, viveu em Belém, que era uma cidade maior, mais evoluída que Teresina. A porta da Amazônia, ele chegou aqui em Teresina e teve aquele impacto de uma cidade provinciana. Muito. Então, e ele começou a fazer colagens, montagens. Sim. Ele, além de fazer a fotografia, produzir a fotografia, ele a publicava. Quer dizer, ele fazia o clichê. O clichê. Exatamente. Olha, mas aqui você tem tudo. Eu só senti falta de uma coisa aqui, Paulo. Não sei se você não encontrou.
Futebol tem pouca imagem de futebol. Por quê, Paulo? O Emília não se interessou muito por isso? Você não encontrou muita coisa na área do futebol? Tem algumas ausências aí. Por exemplo, aí não Sim. tem a fotografia da estação. Então, tem algumas ausências. Mas por quê? Ele foi um pouco escanteado, digamos assim, porque era visto como um fotógrafo oficial. Oficial, é verdade. Mas só que ele era um artista. Ele colorizava as fotografias dele. Era impressionante, uma técnica bem apurada. Mas, Paulo, tem uma coisa nesse livro, tem uma foto aqui, olha, as fotos são de arrepiar e tem retrato de Teresina que são muito preciosos. O retrato do cais, as lavadeiras do cais, a velha ponte, viu? Quer dizer, ele fotografou de 39 até 83. Muito tempo, Então né, existe, é uma história visual. Na realidade, é uma história visual da cidade de Teresina. Quem passa hoje na Praça Pedro II vai sentir saudade disso. Olha a beleza que era esta praça, que está completamente desfigurada, feia, suja, mal cuidada. Aliás, não é só a praça, não, é Teresina inteiro. O Centro Histórico de Teresina está um pavor. Mas me diz uma coisa, esse livro te consumiu quanto tempo de trabalho? É uma pergunta meio besta, sim. mas isso aí 10 anos? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos, porque só a entrevista que eu fiz, sem a entrevista eu não teria os dados para fazer, sem a conversa que eu tive com ele, que foi gravada, eu não teria os dados, eu não saberia, por exemplo, a trajetória de vida dele. E eu tive muita dificuldade, porque os órgãos para os quais ele trabalhou não tem arquivo de imagens. Isso é terrível, né, Paulo? Eu tive um cuidado bastante para fazer uma edição, para que as fotografias, Sinésio, elas se comunicam, né? Claro. Entre claro. si. Então... Eu fiquei olhando isso aqui, eu tenho curtido isso aqui, Paulo, você está longe de imaginar. Que bom. Eu paro, olho e fico pensando, meu Deus, o que fizeram com a nossa cidade? Por que desmancharam a cidade toda, não é? Acho que no governo do Jofre Castelo Branco construiu-se esse negócio aí. Praça... É um banheiro. É um banheiro público na Praça Pedro II, foi a coisa mais feia que já se fez em Teresina depois daquele elevado na beira do rio. Ali na praça, eu me lembro dessa coisa, não é? Mas me diz... eu poderia, sim, só respondendo, finalizando aquela tua pergunta, eu poderia ter publicado esse livro antes, mas não estava do jeito que eu queria. Você queria fazer o livro, editar como você... Exatamente. Agora me fala uma coisa. Inclusive, eu fiz um primeiro projeto que eu mudei. Era em formato vertical, eu achei muito acadêmico. Eu disse, não, eu vou fazer no formato dos álbuns do velho Miller. Né? O Paulo chama atenção. Olha a construção zona pesada que caracterizou a época da ditadura do Vargas, né, cara? Isso é de origem mesmo nazista, fascista, né? Esse tipo pesadona. Não, Paulo, o que é isso aqui? É um estilo muito indefinido. É porque o estilo arquitetônico do Estado Novo, ele era o contrário do clássico, ou do neoclássico. Sim. Não podia ter nenhuma... Um traço burguês, chamemos assim, né? Era uma Se coisa... você prestar atenção, por exemplo, o Liceu. Como é que é o Liceu? O Liceu é uma caixa, né? Não tem atrativo nenhum. Não. Mas quando você entra lá dentro, você vê aquela belezura que é aquele o teatro. O teatro. Que é clássico. Cheio é clássico. Agora, se você pegar... E aquilo foi feito pelo Luiz Mendes Ribeiro Gonçalves. Mas se você pega o Getúlio Vargas, não tem jeito. A mesma coisa. Olha, meus irmãos, eu não sei. Paulo, as pessoas podem comprar isso? Onde é que encontra? Esse livro é muito, muito precioso. Na livraria Entre Livros. Entre Livros? Olha, você que trabalha com arquitetura ou com história, o que quer conhecer um pouco de Teresina, pegue isso aqui. E da fotografia, também. Pegue isso aqui. Do jornalismo. E pega o livro do Monsenhor Chaves e comece a ler. E você vai entender um pouco ou muito da história de Teresina. E eu li e recomendo. Um texto elucidativo, claro, não é texto de jornalista, é texto de acadêmico, é texto de quem estuda, é texto de pesquisador. E a apresentação do Borges está muito boa, não está? Do Geraldo Borges está muito boa. Tá, porque ele participou também dessa entrevista, né? Eu não poderia deixar de... Não, você fez a coisa correta. E ele, comedido e preciso, fez uma belíssima apresentação. Meu irmão querido, parabéns pelo trabalho e continue fazendo o que há de melhor.